Muito boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um aulão do Mercado Livre. Esse aulão do Mercado Livre é um programa que eu criei para ajudar empreendedores e aspirantes a empreendedor que querem faturar 50 mil reais por mês, podendo trabalhar em casa através de vendas no Mercado Livre. Se você não me conhece, meu nome é Lucas, eu trabalho com o Mercado Livre desde 2017, administro aí mais de 7 dígitos por ano em vendas no Mercado Livre, só no Mercado Livre, e eu faço isso em duas contas, uma Mercado Líder Platinum e uma Mercado Líder Gold. Esse faturamento de 7 dígitos aí é anual, né? Mas é somado com as duas contas. E hoje a gente vai falar quanto que custa vender no Mercado Livre, como que você faz os cálculos se você quer anunciar lá dentro da plataforma. Bom, pessoal, se vocês verem eu olhando para baixo aqui, é porque tenho uma colinha aqui, que é bastantinha coisa, mas eu vou tentar não me estender no que eu tenho para falar para vocês aqui, ir direto ao ponto. E aí, caso alguém queira falar alguma coisa aí, pode ficar à vontade de mandar no chat aí, que conforme vocês forem mandando, eu vou respondendo. Bom, pessoal, só para vocês terem um contexto, caso tenha alguém que esteja começando a vender no Mercado Livre aí, o que é o lucro? O lucro, basicamente, é o faturamento menos os custos que você tem na venda, entende? Você tem o faturamento, que é o valor total da tua venda, o valor que o cliente vai pagar no produto, esse que é o faturamento. E aí você vai descontar desse faturamento todos os gastos que você tem naquela venda, entende? As pessoas, eu vejo elas confundindo o que é o custo da venda e o custo do produto. E isso aí tem diferença, entende, pessoal? Porque tem gente que faz só o valor do faturamento menos o valor do produto para calcular o custo. E isso aí é errado, porque o valor de lucro que você vai ter no total, lá no final das contas, lá vai estar errado, entende? E qual que é a diferença do custo da venda para o custo do produto? Bom, o custo do produto é basicamente o valor da mercadoria, o valor que você vai pagar para adquirir aquele produto, entende? Esse é o valor do produto. E o valor da venda é além do valor do custo que você vai ter no produto, você vai colocar o valor do custo da embalagem, o frete de compra, o frete de venda, a comissão do Mercado Livre. Se você já tem uma empresa, o imposto que você paga, a alíquota do simples que seja, ou se você já é maior e fatura com lucro real, lucro presumido, você vai calcular com aquela porcentagem que você tem ali. E a publicidade, caso você use publicidade para impulsionar os seus anúncios, né? Ou em qualquer outra maneira que você esteja vendendo seu produto, com tráfego pago ou alguma coisa assim. É essa a diferença. O valor do custo do produto é o valor que você paga nele. E o valor da venda você vai somar vai diminuir, né? O valor do produto mais os valores que você gasta com frete de compra, de venda, embalagem e todos os outros custos que você tem para manter o teu negócio, né? O que é taxa de lucro? Muita gente fala aí sobre taxa de lucro, quantos por cento de lucro eu tenho? E a taxa de lucro, ela pode ser calculada em cima do faturamento ou em cima do custo. Quando ela é calculada a taxa de lucro em cima do custo, tem uma sigla em inglês, que é o ROI, que eles chamam, que eu não sei pronunciar como que fala em inglês ali, mas basicamente é o retorno sobre o investimento. É a taxa que você vai ganhar de lucro em cima do que você gastou. Esse é o ROI, né? A taxa de lucro em cima do custo. E em cima do faturamento você vai fazer o que você ganhou em cima do faturamento que você teve no total da venda. Vamos falar um pouco sobre os benefícios de você ter lucro na tua empresa, né? Todo mundo tem previamente na cabeça o que é o lucro,
de um produto, então todo mundo preza por ter lucro, né? E é o certo a fazer. Por que que é importante ter lucro? O lucro, pessoal, é a saúde da tua empresa. É o que vai te manter no mercado aí por um bom tempo. Tudo bem que tem aquela história de que o lucro não é o que paga o boleto, não é o que te mantém vivo no dia a dia da empresa. Mas se você não tiver lucro, você vai quebrar. É fato. Porque você pode fazer o fluxo de caixa ali para você estar pagando conta, mas se você não tiver lucro, vai chegar uma hora que o teu fluxo de caixa ali vai estourar e você não vai ter mais dinheiro em caixa para pagar as contas e dali para frente vai ter muito mais conta para entrar, entende? Então, o lucro é a saúde da tua empresa, mas se você não tiver um fluxo de caixa bem administrado, você pode quebrar também. Porque tem vezes que é melhor você não ter lucro e conseguir fazer o caixa para você continuar pagando os boletos em dia, sem atrasar, né? Porque o custo que você tem por atraso de boleto entra nos teus custos no final do mês, isso aí impacta bastante, ainda mais se você já estiver jogando um nível mais alto de compra, as taxas como é proporcional, né? Se você tem um boleto com valor alto, se você não pagar no dia, a multa que você vai receber é proporcional ao valor, então ela pode ser alta também. Isso aí é um custo desnecessário, né? Você pode ter essa administração aí para não acontecer isso. E por que você tem que gastar o teu tempo para ter os custos na tua visão? Para você fazer um monitoramento correto dos custos da tua empresa. Bom, se você não tiver esse monitoramento, fica difícil de você crescer a tua empresa. Se ela não estiver dando lucro, ela não vai estar crescendo. E uma empresa que não cresce, ela decresce, ela diminui. Porque se ela não está dando lucro, ela está dando despesa. Entende? Mesmo você estando no 0 a 0 ali, o tempo que você está investindo para ficar no 0 a 0 está te dando lucro, está te dando custo. Porque o tempo que você está ali trabalhando sem ver dinheiro, você poderia estar estudando para trazer melhorias para dentro da tua empresa e, consequentemente, lá na frente, dar lucro. Entende? E se você conseguir gerar lucro, a renda tua também vai aumentar. Entende? Se a tua empresa está te dando lucro, o teu bolso está enchendo também. Isso aí, quanto mais lucro você gerar, mais pode ser o teu salário. E qual que é o maior benefício de você ter o lucro? Bom, pessoal, no final das contas, quando você tem lucro, ele vai te trazer liberdade, vai te trazer paz. Por quê? Porque se você tiver lucro para manter ele conseguir fazer ele acumular no teu caixa, você vai dormir tranquilo. Você não vai ficar se preocupando com amanhã tem que pagar a conta e eu não sei de onde que eu vou tirar. Entende? Se você estiver dando lucro, você vai ter sempre o dinheiro para você estar pagando as contas se você tiver uma administração correta do teu fluxo de caixa. Por que que o lucro vai te trazer liberdade? Porque você vai gerar lucro, a tua empresa vai crescer. Com ela crescendo, vai aumentar o lucro e aí você vai conseguir aumentar o teu ganho e montar uma equipe. E com uma equipe você consegue se desprender do teu negócio. E aí você vai ter a liberdade de tempo. Quando você conseguir ter essa liberdade de você conseguir se desligar da tua empresa, provavelmente ela já vai estar tendo um giro legal que você vai estar com uma liberdade financeira também. Entende? Você vai poder liberdade geográfica também, porque você hoje em dia com a internet você consegue administrar uma empresa e conversar com pessoas que nem eu estou fazendo agora aqui de qualquer lugar que você tiver. Então isso aí vai te trazer a liberdade. E tem um conceito bem legal desse negócio do gerar lucro, porque que o pessoal chama no mercado de o efeito bola de neve. Mas eu vi com o Érico Rocha, que é um mentor que eu tenho de lançamentos, e ele fala da técnica do montinho e montão. O que é o montinho e montão? Basicamente, quando você inicia um processo ali no empreendedorismo ou qualquer coisa que seja, você vai investir um montinho pequenininho. E
você investindo esse montinho, ele vai tender a gerar um montão maior. E aí, para gerar o efeito bola de neve, quando você gerar um montão maior, automaticamente esse teu montão maior vai virar o teu montinho. E desse montinho você vai fazer um montão maior e daqui a pouco você vai estar com uma bola de neve gigante, que entra aquela metáfora que eles usam da caixa d'água, né? Depois que você encher uma caixa d'água até ela transbordar, a hora que você for lá e tirar uma garrafa PET de 2 litros de água, não vai ter prejuízo, não vai balançar a estrutura que você tem, a estrutura da tua empresa. Quando você já tiver com bastante dinheiro, com a tua empresa rica, se você tirar uma fatia para você, ela não vai conseguir, não vai ter problema nisso. Entende, pessoal? Esse aí é o efeito bola de neve ou montinho montão, como eu aprendi com o Érico. E quando que eu tenho que monitorar os meus custos? Sempre você vai estar envolvido no cálculo do custo da tua operação. Sempre você vai estar envolvido. Quando você adquire, ou seja, um computador novo, um celular novo só para a empresa, ou só para o teu negócio, uma maquininha de Durex, que seja, qualquer coisa disso aí, você vai precisar calcular o preço final do teu produto para ver se o preço de venda está correspondendo com os custos que você tem, se ele está conseguindo te dar lucro nisso aí, entende? E toda vez que você vai comprar um produto novo que você não trabalha ou ele tem algum reajuste no preço, você precisa fazer o processo de cálculo da tua venda ali também. E se você não monitorar esses custos, o que pode acontecer? Como eu falei antes, bem provável que você vá quebrar. Porque quando você está começando, pode ser que seja mais fácil de você controlar os custos do teu negócio. Porque até então é pouquinho. Também tem um perigo nisso aí, porque tem a síndrome do impostor que você diz, não, mas é só R$3, é só R$4. E quando você está começando, o R$3, R$4, se você tiver um custo numa venda de 30, são 10% do teu produto que você está tendo de custo. E isso aí lá no final da operação, lá quando o dinheiro for cair no teu bolso, vai ter diferença, esse 10%. 10% é bastante coisa, pessoal, bastante coisa, quando a gente está falando de custos. E quando você está começando a crescer o teu negócio, ele vai ficando mais complicado de você acompanhar o custo da tua operação, o custo que você está tendo para trabalhar, se realmente você está ganhando dinheiro. Tem empreendedores que falam que trabalham e não vê dinheiro. E só que isso aí é uma frase de quem não administra o teu negócio. Não tem um controle de fluxo de caixa, é um DRE, um DFC que eles falam, né? Um demonstrativo de resultado de exercício, que é o que você fatura menos todos as tuas margens de contribuição e custos ali, e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, que é o que você faz o planejamento para, por exemplo, eu comprei a mercadoria hoje, vou vender, eu tenho 28 dias para pagar. Se eu vender ela em 15 dias e receber nesses 15 dias, eu vou botar o dinheiro em caixa e vou ter o dinheiro quando vencer o boleto, entende? Mas também pode ser que eu compre com 28 dias faturado, no 15º dia eu venda para mais 28. Então, se no contexto das vendas das outras mercadorias eu tenho um planejamento de fluxo de caixa na vista, a visão ali numa planilha, você vai conseguir saber que no dia que o boleto vai vencer, mesmo você não tendo vendido o produto daquele boleto, você vai ter o dinheiro na tua empresa para você pagar. Entende? Esse aí que é importante do DFC e do DRE. E se você começar a ter essa mentalidade quando você está iniciando as vendas, você já entra no ritmo e quando você já tiver maior, você já tem mais experiência para conseguir alimentar uma planilha que seja com os dados necessários para você ter esse controle. Aqui onde eu trabalho, pessoal, já aconteceu de a gente comprar um produto
E só no tempo que a gente comprou com lucro, né? A gente fez esse processo de precificação antes de fazer a compra. E só no tempo ali de 2, 3 dias que demora para a mercadoria vir do fornecedor até a gente, apareceu outros vendedores que não sei por que cargas d'água eles fazem isso, vão lá e torram o preço. Mesmo podendo baixar ali pouquinho, tem uma galera aí que pega e vai lá e baixa para não ter, para baixar uma vez e deixar lá vendendo, entende? E eu não sei até que ponto esse pessoal faz esse controle de fluxo de caixa, esse demonstrativo de resultado de exercício, se eles estão realmente ganhando dinheiro ou se eles estão num giro muito alto ali, que a bola de neve já está grandona e eles não conseguem mais administrar e saber se eles estão ganhando dinheiro ou se daqui a um tempo essa bola vai começar a diluir, vai começar a diminuir e pode quebrar o negócio, entende? Então, por isso que é importante você ter os custos sempre à vista do que você está fazendo. Você tem que estar por dentro. Porque se você não tiver sabendo do quanto que você está tendo de custo, você pode ser que esteja cavando a sua própria cova ali para quebrar e não consegue enxergar isso. Se você tiver tudo planilhado, todos os dados na tua frente ali, fica mais fácil de você observar que a curva do teu lucro está indo para baixo e você consegue identificar aonde que está o problema e fazer um plano de ação para corrigir este problema, entende? Teve uma vez também que, só para falar para vocês aqui, contar a história, a gente comprou um mouse que ele dava lucro, tinha pouca concorrência, e a gente estava vendendo, aí teve uma hora que no fornecedor ele baixou mais ainda o preço. A gente achou estranho assim, mas fomos lá e compramos o mouse. O que aconteceu? Por que o fornecedor tinha baixado o preço? Esse mouse, ele estava, no lugar dele, era um mouse da Logitech. A Logitech estava lançando um novo mouse para substituir esse modelo. Aí quando a gente comprou, nossa senhora, depois de um tempo, como que nem eu falei antes ali, que vale mais a pena você ter fluxo de caixa e não ter lucro, a gente pegou esse mouse e teve que torrar o preço, teve que vender a menos do que a gente tinha pago para conseguir capitalizar esse dinheiro de volta, para botar ele no giro de novo e se desfazer daquele produto, porque ele não ia aumentar o preço novamente. Ele já tinha saído um novo modelo de mouse para substituir ele não ia aumentar o preço novamente, entende? Então a gente decidiu colocar o dinheiro no giro de novo do que ter lucro. Entende, pessoal? Esse é um bom exemplo para vocês se inteirarem e conseguirem aterrissar essa informação para vocês. Aonde que a gente mais vai usar o cálculo do preço da mercadoria no Mercado Livre? Quando a gente está comprando produto novo. Quando a gente está comprando produto novo foge do que a gente já está acostumado a vender, os custos podem mudar. O valor do frete pode mudar, a comissão do Mercado Livre pode mudar, entende? Tem produtos, eu trabalhava numa loja uma vez que tinha produto que tinha, além do imposto normal que você pagava, você tinha mais uma taxa por ele era um produto que passava na pele, era um protetor solar, e ele tinha mais uma substituição tributária além dos tributos normais por causa que ele tinha contato direto com a pele. E podia dar problema, né? Ele tinha todos os testes lá do Inmetro e tal, mas tinha esse imposto a mais para ser pago. Então, por exemplo, você está vendendo um produto que você está acostumado a pagar 16% de comissão. Aí você compra um produto, pode ser da mesma marca, que seja para outra utilidade, ali entre outra categoria, o custo já vai mudar dessa comissão. Então, por isso você tem que ficar ligado. Você tem que ficar ligado porque você vai poder estar pagando mais na tua comissão ali, sem você ver e ali você vai estar perdendo dinheiro. E por que você deve se preocupar com os custos aí? Porque se você fizer errado, os custos vai demorar mais para você chegar num faturamento de 50 mil por mês ou mais, entende? Então, se você tiver o pensamento de sempre estar de olho no custo, vai ficar mais difícil de você errar. Você vai conseguir tomar atitude, você vai ter previsibilidade no teu negócio, entende? E como que a gente pode
calcular os custos? Eu vejo as pessoas errando na hora de fazer o custo, é na ordem de ela fazer a conta, na matemática mesmo, quando ela está fazendo a conta ali. Eu já vi gente, por exemplo, que pegou o valor da venda, diminuiu o valor do frete. Essa pessoa não era pessoa física ainda, ela pegou o faturamento, diminuiu o valor do frete e depois disso ela diminuiu o valor da taxa da comissão. E esse cálculo está completamente errado, porque quando a gente fala em porcentagem, tem que vir primeiro no cálculo, porque essa porcentagem ela é calculada em cima do faturamento, entende? E não tem nada a ver com o teu custo que você vai ter ali. A comissão não quer saber do custo, ela quer saber do faturamento. É tudo em cima do faturamento. Como ela é cobrada em cima do faturamento, por exemplo, você precisa, quando você paga imposto, no caso de empresa já, a taxa do imposto também é cobrada em cima do faturamento. Então, o que você deve fazer? O que você primeiro tem que fazer? Você tem que saber o quanto que você vai ter do taxa de uma porcentagem da comissão do Mercado Livre e a taxa de imposto. Se você já tem uma empresa e tem CNPJ e paga imposto, inscrição estadual, você tem que fazer a soma dessas duas porcentagens. Para daí você pegar o valor do faturamento, diminuir a soma, por exemplo, eu pago 16% do Mercado Livre, mas vamos colocar 10% de imposto. Então, no caso, você vai ter 26% que você vai ter que diminuir do valor da venda. Então, você pega um produto de R$100. O produto de R$100 você vai diminuir 16%, você vai ter R$84, entende? Esse vai ser a taxa que você vai pagar nele. E como que você organiza se você não pagar imposto ainda? Você coloca o valor da venda menos o valor da comissão que o Mercado Livre vai te cobrar, e aí você vai diminuir o frete. E aí que você, depois de você fazer essa conta, você vai diminuir o valor da mercadoria, que o valor da mercadoria, depois que você fizer essa conta, no final vai sobrar o lucro, que aí você consegue fazer a taxa de lucro em cima do custo. Por exemplo, eu vendi um produto que me sobrou R$10 e eu vendi ele a 100 e me sobrou 10. Então a minha taxa de lucro em cima do faturamento é de 10%. E, por exemplo, se eu vendi um produto a 90 e ganhei R$10, a minha taxa de lucro em cima do faturamento, vamos ver, vai dar 11,11% de lucro. E se for fazer em cima do custo, por exemplo, eu vendi a 90, eu paguei R$50 e ganhei 10. Eu vou pegar o 10 e dividir por 5, por 50, eu vou ter ali um lucro, um ROI, que é o lucro em cima do custo, de 20%. Entende? E quando que é melhor você fazer os seus custos? Você sempre vai ter que estar de olho, né? E no começo é mais fácil de você fazer esses custos, então você já começa, quando você inicia, você já leva os teus custos ali na ponta do lápis para você não se perder, fica mais difícil de você se perder, entende? E quando você recebe promoções de fornecedores, você sempre tem que se familiarizar com esse valor do custo, da precificação do produto, porque depois que você já tem os seus fornecedores fixos lá e com certeza vai estar procurando outros, né? Esses fornecedores te mandam promoções. E se você souber fazer o custo rápido ali, você sai na frente das outras pessoas, porque você não vai perder tempo fazendo custo e fazendo pesquisa de mercado, entende? Quando você recebe catálogo de produtos dos seus fornecedores, você também tem que fazer o custo ali. O ideal é você, fugindo agora um pouco de custo e falando um pouco mais de pesquisa de mercado, quando você recebe um catálogo de um fornecedor teu, você pega todos os itens do catálogo dele e vai fazendo a precificação deles.
faz a precificação e vê o que te dá lucro ali para você ir pesquisar. O ideal mesmo é você olhar primeiro se você faz a pesquisa de mercado e ele vende. Primeiro você pega o produto, vai no Mercado Livre e vê se ele vende. Aí depois você faz o custo para ver se realmente você vai conseguir comprar aquele produto com uma margem agregada em cima. Em geral, você vai fazer a conta do custo da mercadoria quando você estiver fazendo pesquisa de mercado. Toda vez que você estiver fazendo pesquisa de mercado, você vai fazer o custo ali para você não gastar dinheiro, para você ganhar dinheiro. Porque se você tem que fazer isso da maneira correta, porque se você não fizer da maneira correta, como eu falei anteriormente, que eu vi ali a pessoa fazer o custo diminuindo o frete do valor da venda e depois a comissão, essa aí ela está perdendo dinheiro. Então você tem que fazer da maneira correta para você não perder dinheiro quando você estiver fazendo pesquisa de mercado, né? Um exemplo que eu tenho disso sou eu, porque eu faço conta da precificação do produto direto. Os fornecedores sempre estão mandando ofertas de produtos que chegam novos, de promoções. Eles sempre estão mandando ofertas que eu já tenho. Eu vou falar um pouco mais para frente ali. Eu já tenho uma planilha que faz esse custo para mim. Então já fica mais fácil. Eles mandam a promoção, a gente já responde mais rápido que o outro pessoal, porque a gente já tem esse gatilho ali que é a planilha que facilita. Porque antes a gente fazia sempre na calculadora. Quando eu comecei lá em 2017, que eu entrei na empresa do meu primo, e a gente fazia conta só, ele tentava fazer de cabeça, e eu, como não sou fraco de raciocínio para gravar valores assim, eu preciso sempre eu sou muito visual, eu começava fazendo na calculadora, até que um dia eu tinha pego um catálogo de um fornecedor nosso e eu tinha mais de 200 itens que eu precisava fazer a precificação ali para ver o que dava preço. Eram todos produtos que ele já sabia que vendia, eu precisava só fazer o custo daquilo ali para ver se valia a pena, quanto que a gente tinha que pagar. E aí eu estava fazendo tudo no manual, tudo numa calculadora, na calculadora do computador mesmo. Eu fazia manual ali, a conta fazia manual e até chegou uma hora que eu cansei. E como eu sempre gostei de trabalhar com planilha, eu fui no Excel e criei uma planilha com os dados que precisava fazer ali para calcular. E isso aí, nossa senhora, foi muito bom para a gente porque automatizou esse processo do custo. Então o tempo que eu perdi ali, quase minuto para fazer, a planilha faz em menos de segundos esse cálculo. Agora, quando a gente recebe ofertas assim dos fornecedores, ou quando a gente pega um fornecedor novo e a gente quer fazer o catálogo, eu só alimento os dados lá na planilha e ela que faz as contas para mim. E qual que são os dados que eu uso lá na planilha? Tem outros dados fora o custo que eu uso lá, que como eu criei ela era bem básica no início. Aí conforme foi surgindo as nossas necessidades, eu fui alimentando ela ali, criando novas fórmulas para se adaptar na necessidade que a gente tinha. Na parte de custo, o que a gente tem lá é a porcentagem do anúncio, a comissão que você paga por exemplo, no Premium em média 16 e no Clássico em média 11. Eu consigo alterar lá 11, 16. Só que como varia muito isso aí, eu não coloquei um botãozinho lá, eu sempre preencho o manual lá 16% ou 11% ou a taxa que for. Coloco a porcentagem da alíquota do imposto, porque isso aí varia também conforme o teu faturamento vai aumentando, essa taxa que você paga de imposto também vai aumentando. Então ali conforme, só que não é sempre, não é todo mês que vai aumentar. Dependendo do teu faturamento, é claro. Se o teu faturamento der um pico muito alto, vai aumentar. Mas eu mexo muito pouco nessa porcentagem do imposto. Tenho lá também o valor do frete da mercadoria, que também varia. O custo do produto, que eu já falei antes ali, que é o custo da mercadoria, né? Que é o quanto que a gente paga para o fornecedor para adquirir aquele produto. E o valor da venda, que aí eu programei a planilha de um jeito que ela faz a conta lá de pegar o valor da venda, diminuir a porcentagem do anúncio, a porcentagem do imposto, menos o frete, e aí depois no final ela fazer a conta que subtrai o valor do custo do produto
e aparece lá o lucro líquido real pra gente lá. Tem lá um campinho que ele aparece o lucro real e do lado também eu coloquei a taxa do ROI, que é o retorno de investimento, que é o lucro sobre o custo, quanto que eu paguei, quanto que eu ganhei de lucro em relação a quanto que eu gastei. Também tem lá lá do ladinho da planilha. Com essa planilha a gente economizou tempo e esforço para fazer esses cálculos. Porque o tempo, como eu falei antes ali, eu levava tempo para fazer todo ali os cálculos de 16%, às vezes dava errado, eu tinha que fazer de novo, começar do zero. E isso aí também deu oportunidade para a gente aproveitar mais rápido as promoções que saíam nos fornecedores, entende? Às vezes a gente estava com dinheiro em caixa, já aconteceu isso bastante vezes, de a gente estar com dinheiro em caixa, e surgiu uma oportunidade de 500 peças de um produto lá, a gente pegar desse fornecedor, que é distribuidor oficial aqui no Brasil, essas 500 peças e ficar de dono do mercado e fazer um preço, conseguir agregar mais margem de lucro em cima das nossas vendas, entende? Já aconteceu bastante vezes de a gente pegar bastante quantidade de um produto, assim, a quantidade total que o fornecedor tinha, para conseguir agregar um pouco mais de valor na nossa margem. E também essa planilha trouxe para a gente mais precisão nos resultados. Porque já aconteceu de eu ali fazendo lá no começo, fazendo um processo manual na calculadora, eu errar um númerozinho, uma vírgulazinha, e lá no final das contas dar um resultado bem diferente do desejado. Ali, como a gente sempre trabalhou em dois nessa questão de compras ali, eu sempre passo os dados, eu faço a pesquisa de mercado, eu vejo o custo e passo para o meu primo, então ele depois que passa para os fornecedores, sempre tem, vamos dizer, uma verificação em duas etapas, né? E como ele tem a cabeça boa para fazer conta de matemática rápido, a maioria das vezes que passou por mim o erro, chegou nele e parou, entende? Mas aconteceu. E com a planilha não, com a planilha eu fiz as fórmulas certas ali e agora eu só alimento os dados e fica mais rápido e mais preciso o resultado que ela vai me dar. Um caso específico que tem nessa parte de custo, pessoal, é a parte quando você paga frete quando você está comprando o produto. Porque o que acontece? Quando o valor do frete ele não é distribuído uniforme em todos os produtos, a não ser que você tenha um produto na nota fiscal, que é o que eu já trabalho, né? Quando vem um produto na nota fiscal, eu pego o valor do frete e distribuo entre esse produto, a quantidade que veio ali. Mas, por exemplo, se eu tenho tenho dois produtos na nota fiscal, um custa R$100 e o outro custa 50, e eu pego quantidades diferentes desses dois produtos. O valor do frete não vai ficar, eu não vou pegar os R$100, por exemplo, que eu pego em frete e dividir pela quantidade de itens que tem na nota fiscal. Porque se o valor tiver diferente, vai ficar desproporcional, né? E o que você tem que fazer para corrigir isso? Quando você for comprar um produto que você tenha que pagar o frete, você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor que você paga em frete e ver na nota fiscal o valor do produto e quanto que o valor daquele item tem em porcentagem no valor total da nota fiscal. Por exemplo, se um produto que você paga R$10 e a nota fiscal total é R$100, o valor em porcentagem que aquele produto tem na nota fiscal é de 10%. Então, por exemplo, se você paga R$25 de frete, você vai pegar 10% desse R$25 e jogar em cima do custo daquele outro produto, que você pagou R$10, entende? E aí você vai fazer o balanço proporcional. Porque se você, por exemplo, pega um produto, pega numa nota fiscal de R$100 o valor total, e você tem 50 itens que valem 50 centavos, que vai dar 50 vezes 50 centavos, vai dar R$25, e aí você tem mais um produto de 75. Você não vai pegar os R$100 que você pagou de frete e dividir 50 para cada um, porque um vai ficar com 75 mais 50, R$125 de custo,
e o outro produto que custa 25 vai custar 75. Não vai ficar muito desproporcional. E aí que você vai ter que fazer aquela continha lá. Por exemplo, um produto de R$ 25 numa nota de 100 vale 25%. Então você vai pegar o valor do frete, multiplicar por 0,25 e esse valor você vai agregar em cima daquele produto que conforme o valor que ele tem na nota fiscal, né? E como que eu cheguei nessa conclusão? Eu cheguei nessa conclusão porque antes de eu trabalhar com o Mercado Livre, eu cuidava da parte financeira de uma empresa que revende equipamentos de segurança. E uma vez, o chefia lá tinha feito uma compra era uma compra que vinha uns abafador daqueles que fechava a orelha inteira e outros aqueles de plug que você coloca dentro, intra-auricular, você coloca dentro do ouvido. E aquele produto, o que você coloca dentro do ouvido, era centavos que ele pagava. E aquele abafador que era maior, ele pagava um valor mais caro. E aí, quando a nota fiscal chegou na minha mão para me lançar, como eu estava começando ali, não tinha feito a faculdade ainda, não tinha contato com a matemática, mas mesmo assim, quando chegou na minha mão, ele disse, pode pegar o valor do frete e dividir na quantidade de produto que tem aí. Eu fiz as contas assim na hora que ele mandou lá, mas até eu terminar de lançar aquela nota fiscal, me caiu a ficha que eu estava fazendo a conta errada, que ele tinha me passado o jeito de fazer a conta errada. Aí eu cheguei para ele e disse, chefe, me dá um tempo aí para mim estudar, porque isso aqui tá errado. Ele, não, tá certo, tá certo. Eu disse, não, tá errado, me dá um tempo que eu vou achar um jeito de te explicar o meu raciocínio. Aí eu peguei e fiquei um tempinho lá fazendo conta, e aí eu cheguei nessa conclusão, que o valor do frete tem que ser proporcional ao valor do produto. Você tem que pegar o valor do produto, ver qual que é a proporcionalidade que ele tem em cima do valor total da nota fiscal e multiplicar o valor do frete por essa proporcionalidade. Que aí ele vai ter o frete distribuído no valor corretamente. Não vai ter produto que vai aumentar de mais e produto que vai aumentar de menos. Ele vai aumentar proporcionalmente ao valor que ele tem de custo. E foi assim que eu cheguei nessa conclusão. Até eu devia ter ganhado uma promoção por causa disso aí. Tá, pessoal, e em questão do Mercado Livre, como que eu sei os custos que eu vou ter? Quando você faz o anúncio, quando você simula o anúncio lá, e até digo para vocês que vocês não precisam ter medo de criar um anúncio lá, porque não vai ter problema, se você vai ter que finalizar ele para ele aparecer no ar, e mesmo assim, se você não tiver reputação, tem umas outras coisas que você tem que olhar para ele aparecer e fazer venda. Nesse processo que você está fazendo o anúncio, vai aparecer para você o valor que é cobrado de comissão naquele produto, o valor que é cobrado de frete daquele produto, e com isso aí, você vai conseguir fazer a tua conta. A única coisa que você vai ter que calcular por fora do que o Mercado Livre mesmo te fornece é que se você teve o custo de frete, coisa assim, você vai incluindo o custo do produto, né? Mas se você já tem empresa e paga imposto, é o imposto que você vai ter que calcular fora daqueles valores que aparecem para você lá. Quando você está fazendo o anúncio, no lado direito, assim já vai aparecer o valor da venda, menos o valor da comissão, a taxa de comissão, menos o valor de frete se for cobrado. E eu vou falar mais para frente ali, quando não é cobrado o frete, o que você gasta. Então ali ele já te dá mastigadinho o que você precisa. A única coisa que você tem que cuidar é, se você paga imposto, você somar naquela porcentagem que você vai pagar de comissão do Mercado Livre. E quanto que custa para vender no Mercado Livre? Bom, vocês têm que entender que você vai pagar só na hora que você vender. Para você anunciar, você não paga. Você vai pagar se alguém entrar no teu anúncio, realizar a compra, aí vai ser descontado do valor da venda a comissão do Mercado Livre, o frete e assim por diante. Produtos abaixo de R$ 79,00, você não precisa pagar o frete para o cliente. Por quê? Produtos acima de R$ 79,00, o cliente não paga frete, ele tem frete grátis, mas você paga um pedaço desse frete. E produtos abaixo de R$ 79,00, você não vai pagar esse frete, mas vai pagar a taxa da comissão normal do Mercado Livre e mais uma taxa fixa de R$ 5,00.
Então, se o produto é menos R$ 79, você paga a taxa de comissão mais R$ 5 fixo. Aí não é proporcional ao valor do produto, é R$ 5. E se ele for acima de R$ 79, você paga o frete. O que acontece? Se você está começando e não tem reputação ainda, o Mercado Livre ele vai cobrar 40% do valor, ele vai te cobrar 40% do valor do frete, ele vai te dar de subsídio 40%. E se você já tem a reputação no verde, você vai ganhar 50% de subsídio. Você vai pagar só a metade, por exemplo. Um produto de R$ 72,90 lá, você vai pagar 17, pouquinho, 16,45. Esse é o valor que você vai pagar de frete, se você tiver com a reputação lá no verde. E o frete varia, dependendo o tamanho do produto. Por exemplo, lá aqui a gente tem produtos não é produto grande, mas os nossos fretes aqui variam de 16,45, que é uma caixinha pequenininha assim, até uma caixa de 12 quilos, que custa R$ 59,45. Mas a gente já pagou mais de R$ 75 no valor de um frete quando a gente vendeu uma cadeira, que a caixa dela era maior, ela não era tão pesada, mas a cubagem dela era grande, então o Mercado Livre cobrava um valor maior porque ela ocupava bastante espaço no caminhão lá quando eles iam fazer coleta, né? Mas não fique preocupado porque isso aí aparece tudo bem mastigadinho, como eu falei antes ali, a hora que você está fazendo o anúncio. Deixa eu ver mais o que eu precisava mostrar para vocês. Bom, galera, então para fazer um resumo do que eu falei para vocês aqui sobre os custos, você tem que cuidar dos custos, porque se você não cuidar, se a tua empresa está dando lucro, você não vai ver se ela não está dando lucro também. Isso aí é um perigo, porque dependendo do nível que você está do game, daqui a pouco você pode quebrar e você não consiga voltar para o jogo novamente. E é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct aí ou deixar um comentário aqui nessa postagem e que a gente vai conversando e eu tô aqui para ajudar vocês. Eu quero realmente passar para vocês o que eu tenho conhecimento do Mercado Livre, como é democrático você iniciar lá, e eu quero incentivar vocês. E no começo agora, como ainda não, minha audiência não é muito grande, eu consigo ter esse bate-papo 1 a 1, entende? Então eu consigo vocês conseguem extrair mais informação do campo de batalha, porque eu desde 2017 todo dia respiro o Mercado Livre, né, galera? Então é isso aí, eu agradeço aí a presença de todos e até o próximo aulão do Mercado Livre. Valeu, galera, tchau, tchau.